Descubra como a humilhação do bloqueio do meu cartão me transformou em 24 horas. A manhã estava ensolarada e cheia de promessas no coração pulsante de São Paulo. Maria, uma jovem executiva de marketing de 28 anos, olhava para o espelho, ajustando a gravata do terno que a fazia sentir-se poderosa. Era o dia da apresentação de um projeto crucial, um momento que poderia alçar sua carreira a novos patamares. Mas, enquanto fazia a última checagem na pasta, seu celular vibrou, trazendo um alerta devastador. Seu cartão de crédito foi bloqueado. Era como se um balde de água fria tivesse caído sobre seus sonhos. Os olhares curiosos de seus colegas cortaram Maria como facas. Sussurros e risadinhas mal disfarçadas preenchiam o ar, fazendo seu estômago se contorcer. O que pensam de mim agora, uma profissional bem-sucedida? É isso mesmo? Uma onda de humilhação a invadiu, como um tsunami levando sua autoestima. Maria sempre se orgulhou de ser a primeira da família a se formar, conquistando seu espaço em um mundo que parecia fechado para sua origem humilde. Filha de imigrantes nordestinos, conhecia bem as histórias de luta de sua família. Sua mãe, uma valorosa lavadeira, e seu pai, um vigilante noturno, sempre lhe ensinaram a nunca desistir. Mas e se ela falhasse agora? O peso das expectativas sobre seus ombros crescia como uma sombra opressora. Mas, como todas as manhãs ensolaradas em São Paulo, havia a promessa de um novo dia, e um sopro ancestral parecia ressoar dentro dela. Algo mudava. A humilhação inicial se transformava em uma chama ardente de determinação. Maria decidiu que não deixaria que um bloqueio financeiro definisse seu valor. A força de suas raízes, da luta de sua família, a despertava para agir. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com renovado foco, Maria se lançou em um projeto social em sua comunidade, ajudando jovens talentosos a se encontrarem em suas carreiras, assim como sua mãe fez por ela. As primeiras reuniões de mentoria foram mágicas, repletas de risadas e histórias que ecoavam suas próprias experiências. Mas a jornada não seria fácil. Desafios apareceram à sua frente como pedregulhos em uma estrada. Muitas pessoas duvidavam que ela, uma jovem com um passado humilde, poderia realmente impactar a vida de outros. Num desses encontros, um jovem cético, com os olhos cheios de inquietude, desabafou sobre seu sentimento de estar preso em um ciclo de desigualdade. Maria sentiu a pressão da esperança se intensificar, como se cada palavra dele fosse um convite para agir. Em sua mente, uma pergunta pulsava. Como posso verdadeiramente transformar realidades, incluindo a minha própria? O peso da sua própria luta e a luta dos que a rodeavam a acendiam como um fogo inextinguível. A história de Maria ainda estava começando, e ela respirava fundo, pronta para enfrentar o que viesse a seguir. A luta pela dignidade, reconhecimento e transformação de vidas a aguardava logo à frente. As semanas se passaram e Maria mergulhou de cabeça no projeto social. Sentiu-se mais viva do que nunca, como se cada encontro trouxesse uma nova centelha ao seu coração. Os jovens que coachava não eram apenas alunos, eram reflexos de sua própria trajetória. Em um deles, Hugo, percebeu a esperança renascendo. Ele, que no início demonstrava desconfiança, agora chegava antecipadamente, ansioso por aprender. Certa manhã, após uma sessão cheia de risadas e reflexões, Maria sentiu o olhar atento de Hugo. Ele levantou a mão, o que, para quem conhecia sua atitude inicial, era um sinal de progresso. "Posso perguntar uma coisa?" O ambiente ficou em silêncio. Maria acenou, com o coração acelerado. "Você já se sentiu sem saída? Tipo como se todo mundo estivesse seguindo em frente e você estivesse sempre atrás?" A pergunta atravessou o espaço e se instalou no peito de Maria.
Como ele podia sentir isso? As lembranças de suas próprias inseguranças, das noites em claro, da pressão que sentia entre o sonho e a realidade, voltaram à tona. Nem sempre é fácil, Hugo. Importante é não desistir, ela respondeu, tentando transmitir a força que esses momentos ainda lhe conferiam. Hugo sorriu, mas sabia que a luta não terminava ali. Aquela conversa ecoou em sua mente. Maria começou a se questionar. E se eu não puder ajudar todos, o que vai acontecer com os que ficaram para trás? As noites se tornaram madrugadas em claro e as dúvidas a perseguiam. A cada nova insegurança, a frase que ouviu dos mentores durante a faculdade voltava: a única maneira de falhar é desistir. Mas essa frase soava distante quando as vozes da dúvida se tornavam mais altas. Durante uma dessas noites inquietas, Maria teve uma ideia audaciosa. Por que não realizar uma feira de talentos, um evento que unisse a comunidade, onde estudantes pudessem mostrar suas habilidades e atrair oportunidades? Ao mesmo tempo, seria uma chance de alavancar o projeto social e, quem sabe, trazer visibilidade para os jovens da região. Ela sentiu a adrenalina percorrer suas veias, mas logo o medo bateu à porta. E se ninguém aparecer? E se tudo der errado? Decidida a seguir em frente, Maria reuniu os jovens e compartilhou sua ideia. A resposta foi avassaladora. Eles estavam animados, prontos para trabalhar. O sentimento de união a invadiu como um bálsamo. Com cada passo, Maria percebeu que não estava sozinha nessa jornada. A equipe cresceu e o evento começou a tomar forma. Os dias foram preenchidos por reuniões, criações de cartazes, ensaios das performances e, claro, muitos debates e risadas. Mas conforme a data se aproximava, a ansiedade da expectativa crescia em cada um deles. Seria um sucesso ou um fracasso? No dia da feira, a praça estava vibrante, cheia de cores, música e sorrisos nervosos. As pessoas começaram a chegar e Maria não podia acreditar em seus olhos. A comunidade apoiava os jovens, que se apresentavam com garra. O sentimento de orgulho preenchia seu coração. Mas, entre o entusiasmo, uma sombra de dúvida ainda pairava. O que aconteceria se a resposta do público não fosse a esperada? A atenção de todos estava voltada para o palco e Maria, do lado de fora, respirou fundo. Precisava acreditar. Enquanto observava os rostos radiantes dos jovens, ela pôde sentir uma mudança profunda em si mesma. O que antes era temor se transformou em esperança. E então, uma dúvida surgiu. Seria esse apenas o começo? Uma grande porta estava prestes a se abrir, mas o que viria a seguir? O sol da manhã banhava a praça em um calor vibrante, enquanto as vozes da multidão misturavam-se ao som das apresentações. Maria sentia seu coração pulsar mais forte a cada aplauso. Era emocionante ver os jovens brilharem em cima do palco, mas uma inquietação ainda persistia dentro dela. A ideia de ter investido tanto e a possibilidade de tudo desmoronar continuavam a assombrá-la. Quando Hugo subiu ao palco, sua presença era marcada pela confiança recém-descoberta. Ele sorriu para a audiência e começou a falar. Sua voz, que antes tremia, agora soava potente e clara. Antes eu me sentia invisível, mas hoje estou aqui para mostrar meu talento e a força de todos nós. As palavras reverberaram na praça e um entusiasmo contagiante tomou conta do público. Maria sorriu, sentindo um calor pulsante em seu peito. A transformação de Hugo era a prova de que, juntos, podiam alcançar o impossível. No entanto, à medida que mais jovens se apresentavam, um grupo de pessoas no fundo da praça começou a murmurar. Maria não conseguia entender o que diziam, mas seus olhares eram desdenhosos, quase desdenhosos. Ela pensou que poderia ignorá-los, mas a tensão no ar ficou palpável quando um deles levantou a voz. Olhem esses palhaços, quem eles pensam que são? O murmúrio se espalhou, o coração de Maria disparou. A alegria ressoando até aquele momento parecia ameaçada. Depois da apresentação de Hugo, Maria decidiu que precisava agir. Caminhou até o grupo, seu coração batendo com força. Ei, pessoal, esses jovens estão dando o melhor de si e merecem nosso apoio. O que vocês estão fazendo aqui, desacreditando sonhos? A voz dela era firme, mas dentro dela, o medo e a insegurança disputavam espaço. Um deles, um cara alto com olhar desafiador, riu.
Apoio? É só um grupo de sonhadores, não vão a lugar nenhum. As palavras dele cortaram como uma faca e Maria sentiu a humilhação sair de seu próprio peito. Não era só um ataque contra os jovens, mas contra toda sua luta e entrega. A raiva cresceu e, ao mesmo tempo, um impulso de vulnerabilidade tomou conta dela. Às vezes, a gente só precisa de um empurrão. O que vocês chamam de sonho pode ser a realidade de alguém. Não podemos deixar que o medo de falhar nos impeça de tentar. Ao finalizar, Maria notou que alguns rostos na multidão começavam a mudar. Já outros permaneciam céticos, mas sentia que tinha conseguido plantar uma semente de reflexão. Quando ela voltou ao palco, o brilho nos olhos de Hugo a confortou. Ele havia escutado a conversa e seu sorriso permanecia intacto. Maria respirou fundo e decidiu que o evento não poderia ser apenas sobre talento, mas também sobre coragem e união. Vamos manter a energia boa aqui. 8 jovens se apresentaram e agora sou eu quem quero compartilhar algo especial com vocês. Enquanto falava, seu olhar se fixou nos jovens ao lado dela. Juntos, somos mais fortes. O restante da feira prosseguiu com uma nova energia. O grupo de apoio cresceu e as vozes de descrença foram abafadas pelos aplausos calorosos da comunidade. Maria percebeu que a luta contra o desdém começava no reconhecimento da força coletiva. No final daquele dia, com sorrisos e lágrimas de alegria, os jovens e a comunidade encontraram um novo significado na palavra pertencer. Mas ao deixar a praça, uma pergunta perturbadora surgiu na mente de Maria. Até onde estavam dispostos a ir para defender seus sonhos e os sonhos dos outros? Naquela noite em casa, enquanto revivia os momentos do dia, Maria não tinha ideia de como sua vida mudaria novamente. Uma mensagem inesperada chegou em seu celular e, quando leu, seus olhos se arregalaram. O que será que alguém estava tentando dizer? Maria sentou-se na beirada da cama, o coração acelerado ao olhar para a tela do celular. A mensagem não era de qualquer pessoa, mas de Ana, sua melhor amiga de infância. Um frio na barriga subiu ao seu estômago. Maria, você não vai acreditar, a feira está na mira de um empresário famoso. Ele quer conhecer os jovens talentos. Vamos fazer algo incrível. Os dedos dela hesitaram sobre a tela. O que significava isso? Maria imediatamente se lembrou do grupo de jovens que tinha se apresentado na feira. Eles tinham lutado, se exposto e agora uma oportunidade desse tamanho podia transformá-los para sempre. Mas como seriam recebidos por um empresário? E se finalmente tivessem a chance de brilhar, como poderiam também enfrentar o medo de serem rejeitados? A dúvida se instalou e ela já estava começando a se sentir sobrecarregada. Afinal, após o evento, ainda havia pessoas que duvidavam, inclusive aqueles que tinham zombado no fundo da praça. A humilhação que sentiu não desaparecera completamente. E se o empresário for como eles, pensou? E se eles não forem bons o suficiente? Mas então, uma voz interna despertou. Eles precisam de você agora. Você viu o que aconteceu na feira. Eles não estão sozinhos. E foi isso. Maria decidiu que não podia deixar os medos dela ditarem o destino de outras pessoas. Respondeu rapidamente para Ana. Eu vou me reunir com todos. Amanhã. Na manhã seguinte, ela se dirigiu ao centro da cidade, encontrando os jovens reunidos em um café pequeno. O nervosismo estava estampado em seus rostos, igual ao que sentira na feira. Maria levantou a cabeça, limpou a garganta e começou a falar. A oportunidade que temos em mãos pode mudar tudo. Acredito que todos vocês merecem essa chance de mostrar seu talento. Mas para isso, precisamos ser uma equipe. Não só uma equipe de apresentações, mas uma equipe de apoio, um time de coração. Enquanto falava, sentia a energia deles mudando. Olhos que estavam perdidos começaram a brilhar e alguns sorrisos tímidos apareceram. Hugo, sempre animado, tomou a palavra. E se fizermos uma apresentação que mostre não só nossos talentos individuais, mas também a nossa união? Algo que mostre quem somos juntos? A ideia pegou força. Tirando a insegurança do ar, os jovens começaram a se animar. Prepararam suas performances e decidiram que uma apresentação coletiva seria o carro-chefe. Enquanto organizavam as ideias, Maria notou que uma onda de entusiasmo varia o local. A ideia de somar forças estava funcionando e o medo de serem julgados lentamente começou a se dissipar.
Mas a euforia foi interrompida quando Maria, ainda absorta na felicidade do momento, recebeu um alerta no celular. O bloqueio de seu cartão havia sido confirmado. O choque foi instantâneo. Como vou comprar os materiais para a apresentação? E se isso afetar toda a logística e a chance que eles têm de brilhar com o empresário? Um desespero se apossou dela e, por um instante, o peso da responsabilidade parecia insuportável. Mas então, ao olhar para os jovens ao seu redor, sentiu um relâmpago de determinação. Isso não vai me parar. Vou encontrar uma solução. Assim, enquanto eles riam e ensaiavam, Maria começava a acionar sua rede de contatos. Depois de algumas ligações, uma luz de esperança brilhou quando um conhecido se dispôs a ajudar com parte do que precisavam. A tocha da fé tinha sido reacendida e a energia coletiva crescia mais e mais. O dia terminou com as promessas de uma apresentação incrível no horizonte. Tudo estava se encaixando, até que uma nova mensagem surgiu no celular. Maria, precisamos falar, é urgente. O coração dela parou. O que mais poderia acontecer? O olhar de Maria fixou-se na tela do celular enquanto seu coração acelerava. Urgente ecoava em sua mente como uma sirene e todas as suas inseguranças voltaram à tona. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. O que poderia ser tão urgente? Ana sabia que tudo o que estava acontecendo exigia cuidado e ela não deveria se preocupar novamente. Deve ser só coisa de amizade, pensou Maria, mas a apreensão não a deixou. Ela decidiu ligar para Ana. A voz do outro lado da linha tinha que trazer respostas. Oi, Maria, finalmente eu consegui falar com você. Desculpa a pressa, mas eu ouvi algo que você precisa saber. Fala logo. O que houve? Maria perguntou, tentando esconder a ansiedade que crescia. Achei que o empresário estava interessado só na feira, mas ele está de olho em quem realmente se destaca. Ouvi boatos de que ele pode fazer uma parceria com alguém que tenha ideias inovadoras. E, bem, também disseram que ele é exigente, o que significa que precisarão mostrar não só talento, mas proatividade, respondeu Ana. As palavras de Ana foram como um balde de água fria. A pressão aumentava e o nervosismo se intensificou. O que Maria e os jovens estavam fazendo não era apenas uma apresentação. Agora parecia uma audição à porta do futuro. Bobagem! Você sabe que eles são bons. Nós somos bons! Maria exclamou, tentando infundir um pouco de confiança em si mesma e na amiga. Sim, eu acredito neles. Mas ouvi dizer também que algumas pessoas na região estão tentando desmoralizar o grupo, falando que são amadores. Temos que estar preparados para tudo, sugeriu Ana com preocupação. Maria sentiu o estômago embrulhar. Era como se os ventos contrários tivessem começado a soprar em seu favor. A determinação de manter o grupo unido ficou mais clara em sua mente. O que podemos fazer para nos organizarmos melhor? Ela perguntou pensativa. Podemos criar algo que vá além do que eles esperam. Algo que afirme que somos mais do que apenas uma apresentação. Somos uma equipe, afirmou Ana com fervor. Maria teve uma ideia. Vamos reunir todos depois da aula e fazer um brainstorm. Precisamos de algo único, algo que eles não vão esquecer, sugeriu ela. Despedindo-se de Ana, Maria sentiu suas energias se elevarem. A urgência da situação obrigou-a a reavaliar tudo. Enquanto voltava ao café, a ideia da união não era apenas uma missão, era um grito de resistência. Ao chegar, os jovens ainda estavam animados, mas a mensagem urgente de Ana havia semeado a semente do medo. Maria respirou fundo e sorriu. Pessoal, ouvimos notícias novas. O empresário está prestando atenção em quem se destaca. Precisamos ser brilhantes não apenas em talento, mas também em ideias. As expressões deles mudaram. Vários pares de olhos se fixaram em Maria, intrigados e ansiosos. Hugo logo se destacou. Vamos fazer algo totalmente fora da caixa. Temos que pensar grande. A empolgação estava de volta, mas Maria sabia que precisava de um plano sólido. As ideias começaram a surgir, cada um contribuindo com seu ponto de vista, até chegarem a uma história que entrelaçava suas experiências e passagens difíceis. Seriam os protagonistas dessa narrativa. Mas então, enquanto a energia aumentava, a mensagem do celular de novo piscou. Desta vez era de um número desconhecido. Maria precisa ver isso, é muito sério. Maria congelou.
O que mais poderia abalar suas esperanças? A inquietação retornou. Exames, opiniões e agora isso? O tumulto emocional estava longe de acabar. O que seria tão sério que a obrigaria a interromper esse momento e potencialmente afetar não só ela, mas todos ao seu redor? Maria hesitou antes de abrir a mensagem. O coração pulsava forte contra as costelas, como se tentasse escapar daquele momento tenso. A frase, "é muito sério", reverberava em sua mente, como um eco ameaçador. Ela tomou coragem e clicou. A tela do celular começou a carregar a mensagem e antes que pudesse se preparar para o impacto, as palavras apareceram. "Vi que o projeto de vocês está sendo colocado à prova. Cuidado com o que vai acontecer no setor. Tem um grupo rival que quer desestabilizar vocês." Um frio na espinha percorreu seu corpo. Maria não conseguia acreditar que a situação poderia piorar ainda mais. As palavras dançavam diante de seus olhos. Rivalidade? Desestabilizar? O que poderia significar tudo aquilo? "Ei, pessoal, olhem isso!" Maria gritou, chamando a atenção de todos ao seu redor. Os jovens imediatamente pararam, os olhos arregalados. A agitação que havia permeado o café agora foi substituída por uma tensão palpável. Ela compartilhou a mensagem e ouviu um murmúrio coletivo. Todos estavam tão apreensivos quanto ela. Como assim, um grupo rival? Não podemos deixar isso acontecer. Ana, que havia chegado pouco antes, estava pálida, mas determinada. "Vamos montar uma estratégia para que isso não afete nosso projeto. Precisamos de um plano", sugeriu, com uma faísca de determinação. A pressão estava mais intensa do que nunca. Maria olhou para cada um deles e lembrou-se do que os unia: a paixão, os sonhos. A pressão agora era uma dupla facada. Não só a possibilidade de um fracasso, mas a sombra de um adversário. Ela respirou fundo e tomou a dianteira. "Precisamos ser mais inteligentes, mais criativos. Não podemos deixar que ninguém nos silencie." A ideia surgiu forte e clara. "Vamos fazer um vídeo que conte a nossa história, trazendo cada um de vocês e a importância do que estamos fazendo. Se tivermos a verdade do nosso lado, podemos calar qualquer ruído externo", sugeriu Maria, sentindo a energia meu amigo mudar. Os olhos dos jovens brilharam. Hugo, sempre o mais efusivo, começou a animar todos. "Sim, vamos mostrar o que somos capazes. Vamos tirar as dúvidas de quem acha que somos amadores", exclamou. A ideia fixou-se no ambiente como uma música contagiante. E assim começaram a se organizar para a gravação. O café, que antes era apenas um lugar de encontro, agora virou um estúdio improvisado. Câmeras de celular foram colocadas em várias direções e cada um começou a contar sua própria história, suas lutas e superações. O espírito do grupo era forte, a energia positiva, intensa. Riam, dançavam e a tensão foi se desenrolando aos poucos. Mas no fundo, Maria sentia que a urgência não era apenas para mostrar seu talento, mas para se proteger de um ataque invisível que poderia sufocar suas aspirações. Quando a gravação terminou, a sensação era de alívio, mas logo a sombra das mensagens pesadas retornou. Maria sentou com Ana, e a tensão entre elas era palpável. "E se não funcionar? E se nada disso for o suficiente?" Maria questionou, o olhar perdido. Ana apertou a mão da amiga. "Precisamos acreditar. Isso é só o começo." "Começo. Ninguém pode nos definir. Estamos escrevendo nossa história", respondeu, cheia de esperança. O sentimento de união se firmou, mas a inquietação não desaparecera. Uma nova mensagem pipocou no celular de Maria. O coração pulou novamente. Era de um número desconhecido. "Maria, você precisa saber o que eles estão tramando." O que mais poderia ocorrer? O próximo passo dessa jornada estava repleto de desafios e a ansiedade crescia a cada mensagem recebida. Maria sentiu o coração disparar mais uma vez enquanto olhava para a tela do celular. A mensagem de um número desconhecido estava fazendo a adrenalina correr mais rápido em suas veias. O que eles estavam tramando? A pergunta ecoava em sua mente, mas havia algo maior, a certeza de que não poderiam ficar parados esperando o pior acontecer. "Vamos descobrir o que está por trás disso", disse ela, sua voz carregando uma determinação renovada. Com os olhos fixos na tela, Maria decidiu que não sobraria lugar para o medo. Compartilhou a mensagem com o grupo e os olhares de preocupação logo se transformaram em foco. "Quem se atreve a nos atacar dessa forma?", perguntou Tiago, com um misto de raiva e curiosidade. "Precisamos investigar", sugeriu Ana, que estava mais próxima de Maria e também sentia a urgência no ar. "Vamos procurar informações. Se houver algo de errado, precisamos estar preparadas."
Eram jovens, mas não eram ingênuos. Montaram um plano para descobrir a identidade e os objetivos desse grupo rival. Começaram a trocar mensagens e se organizaram em duplas, cada um assumindo uma tarefa específica. O café agora era uma sala de guerra, uma reunião estratégica onde a ansiedade se misturava à determinação. Enquanto se dividiam, Maria e Ana foram para um canto, longe do burburinho. Você percebe como estamos sendo atacados? Isso não pode ser só um acaso. Eles sabem do nosso projeto e querem que a gente desista, dissertou Ana, o olhar fixo no chão. Eu sinto isso também, Maria respondeu, o olhar fixo no chão. Mas a única coisa que sei é que não vamos deixar que isso nos afete. A nossa luta merece ser ouvida. Nesse momento, Maria lembrou-se de suas motivações. Não era apenas um projeto de faculdade ou um sonho passageiro, era uma parte dela, e percebia que essa batalha ia além do grupo rival. Era sobre enfrentamento, força e a busca pela verdade. As horas passaram e os jovens se encontraram de volta. Reuniram suas descobertas e o clima começou a mudar. A raiva se transformou em estratégia. Havia informações sobre um grupo que estava tentando sabotar o trabalho deles, dispersando rumores e criando um clima de desconfiança. Eles queriam desestabilizar a equipe, mas não sabiam do poder que essa união poderia criar. Se eles pensam que podem nos parar, estão muito enganados, gritou Ubo, repleto de empolgação. Precisamos mostrar que somos mais fortes do que eles pensam. A nossa verdade vai prevalecer. Os gritos de apoio ecoaram pela sala. Contudo, no fundo, Maria ainda sentia uma pontada de dúvida. Seriam eles capazes de vencer essa batalha? O que aconteceria se o pior chegasse até eles? Era preciso se preparar não apenas física, mas emocionalmente para tudo o que estava por vir. Naquela noite, depois de uma jornada intensa, Maria decidiu ir para casa e respirar. Sentou-se na beira da cama, olhando pela janela. A cidade luminosa parecia distante, mas as preocupações a cercavam. Ponderou se deveria abrir aquela mensagem desconhecida novamente ou ignorá-la. Contudo, sua curiosidade era maior que o medo. Destravou o celular e clicou na mensagem, disposta a descobrir a verdade. O que aquela pessoa tinha a dizer sobre os rival? O coração palpitava e a incerteza envolvia cada segundo. Maria, eles planejam atacar em breve, quando você menos esperar. E a mensagem se cortava abruptamente. O que significava tudo aquilo? A incerteza crescia e um frio na espinha a percorreu. O futuro estava prestes a se revelar em uma caçada que poderia mudar tudo. Mas quem realmente estava por trás de tudo isso? E o que iria acontecer a seguir? Maria acordou com uma sensação estranha no peito. A mensagem da noite anterior não saía de sua cabeça. Quando você menos esperar. Essas palavras pareciam uma sombra, pesando sobre seus ombros já cansados. Levantou-se, mas a vontade de simplesmente permanecer enrolada nos cobertores e ignorar o mundo era forte. Na cozinha, enquanto preparava café, a mente de Maria continuava a girar entre as possibilidades. Será que haviam outros como aqueles que estavam fazendo ameaças? Estavam todos agora em perigo? O que ela poderia fazer para proteger os amigos? A lembrança dos rostos determinados do grupo em sua última reunião trouxe um pouco de ânimo. Eles eram mais do que colegas, eram uma família, lutando por um sonho em comum. Ao chegar à faculdade, o ambiente parecia tenso. Os murmúrios dos alunos eram mais altos do que o habitual, e os olhares furtivos na direção de seu grupo eram suficientes para fazer o coração de Maria acelerar. A suspeita tinha um odor, uma sensação enjoativa que envolvia tudo e todos. Ana apareceu, cabelo bagunçado e expressão preocupada. Você viu o que estão falando nas redes sociais? É tudo sobre a gente. Eles estão criando uma narrativa, tentando nos desacreditar. O peito de Maria apertou. E se isso pegar? E se começarem a acreditar nas mentiras? A ideia de ver todo o esforço do grupo desmoronar por causa de boatos era insuportável. Não podemos deixar isso acontecer. Precisamos agir, e rápido, disse Ana determinada. Vamos esclarecer a verdade, antes que seja tarde demais. Juntas, elas se reuniram com o resto da equipe para discutir um plano. Tiago, animado, sugeriu que organizassem um evento de apresentação do projeto, algo que pudesse mostrar o trabalho duro que tinham feito. Era uma ideia arriscada, mas também uma oportunidade de se destacar, de mostrar a todos que não tinham nada a esconder.
Mas e se a sabotagem continuar? Perguntou Hugo, seu olhar intenso refletindo a preocupação. E se eles tentarem boicotar o evento? Se eles tentarem, nós vamos lutar de volta. E dessa vez não ficaremos calados, disse Maria, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Era hora de revidar. Os preparativos começaram a todo vapor. Maria e Ana se encarregaram das redes sociais, enquanto Tiago e Hugo cuidavam dos detalhes práticos do evento. Todos trabalhavam com um fervor renovado. Mas mesmo em meio à agitação, Maria não conseguia sacudir a sensação de que algo mais estava por vir. Na noite do evento, a segurança era um alívio e um estresse. Desde o início, o ambiente estava carregado de expectativa e a tensão era palpável. Alguém gritou por mais apoio e o público respondeu com aplausos. Maria se sentiu como se estivesse finalmente em casa, cercada por aqueles que acreditavam no mesmo sonho. Mas enquanto ela apresentava e o grupo brilhava, algo a incomodou. Uma silhueta familiar ao fundo. Era alguém que Maria reconheceu imediatamente. O coração dela parou. Era Lara, a líder do grupo rival, observando tudo com um sorriso desdenhoso no rosto. O evento continuou, mas Maria não conseguia desviar o olhar. O que Lara estava planejando? O que ela faria a seguir? No final do evento, quando o público aplaudiu, seu coração ainda batia com força, só de pensar na possibilidade de uma contrataxa por parte de Lara. As coisas estavam aquecendo e Maria sabia que precisava descobrir qual era o plano dela. Com a adrenalina à flor da pele, Maria pensou em se aproximar, mas um impulso a fez hesitar. Afinal, quem poderia confiar neste mundo em que estavam? E enquanto se virava para o grupo, sentiu a respiração falhar. A pequena mensagem desconcertante da noite anterior ecoava em sua mente novamente. O ataque não era apenas uma possibilidade, era uma realidade que poderia desmoronar tudo em minutos. E se você não souber o que fazer, que tipo de luta vai estar prestes a começar? Essas perguntas a assombravam, mas Maria não poderia fugir. Ela sabia que precisava de respostas antes que a verdade a encontrasse. Maria permaneceu paralisada. O alvoroço ao seu redor parecia um eco distante. A aura de tensão a envolvia e ela não conseguia desviar o olhar de Lara, que parecia se divertir com a situação. O coração dela batia forte e a adrenalina pulsava como nunca antes. O evento, que começou como uma celebração, agora se tornava um campo de batalha invisível e Maria sentia que, de alguma forma, a próxima jogada era de Lara. "Vamos para a sala dos fundos", sussurrou Ana, puxando Maria longe do público que ainda aplaudia. "Precisamos desconectar um pouco disso", completou, sua expressão se transformando em um misto de preocupação e determinação. Assim que entraram na sala, o clima era diferente. O grupo se reuniu com olhares sérios e expectativas claras. "Maria, você viu a expressão dela?", questionou Tiago, inquieto. "O que ela está tramando? Acha que ela vai fazer algo durante nossa apresentação?" "Sei lá, só sei que não podemos baixar a guarda. É tudo muito estranho", disse Maria, passando a mão pelo cabelo nervosamente. Mas dentro dela, uma nova força começava a surgir. Precisava se reafirmar, não apenas por si mesma, mas por todos ali. "Podemos fazer isso juntos", disse Hugo, a voz dele firme, como sempre. "Se Lara ou a galera dela vierem, vamos estar prontos. Temos que nos unir mais do que nunca." As palavras ressoaram na mente de Maria. Era verdade. Eles eram uma família, enfrentando um conflito grande, mas juntos formando uma parede intransponível. Aquele momento de união renovou a coragem dela. "Tiago, você ainda tem aquele vídeo que fizemos para a campanha? Precisamos que todos vejam como trabalhamos duro e o quanto esse projeto significa para nós", sugeriu Ana, inflando a esperança do grupo. "Claro, posso rodar agora mesmo e talvez possamos criar uns posts para controlar a narrativa nas redes", concluiu Tiago. O grupo começou a trabalhar na ideia. A energia mudou, o nervosismo foi substituído por empolgação. Um a um, se prontificaram a ajudar, cada um com seu talento, contribuindo para uma apresentação que não seria apenas uma defesa, mas uma exibição de força e união. Enquanto organizavam tudo, o ambiente pareceu se iluminar.
Maria sentiu-se viva, de volta àquela sensação de que estavam lutando por algo que realmente importava. No entanto, uma sombra ainda pairava na mente dela. O olhar de Lara não saía de sua cabeça. Ela precisava descobrir os planos da rival. Após um tempo, o grupo concluiu os preparativos. Alguém bateu na porta. Era uma atendente, buscando falar com Maria. "Tenho uma mensagem para você", disse, entreando a folha. "É diferente." Maria respirou fundo e abriu o papel. Era uma nova mensagem enigmática. "Você realmente quer conhecer a verdade? Prepare-se para a revelação." As palavras pareciam se destacar em sua mente, como se uma tempestade estivesse se aproximando. A mente de Maria girava. O que ela deveria fazer agora? Como agir diante dessa nova ameaça? A sensação de ansiedade aumentava e as perguntas a bombardeavam incessantemente. "Precisamos nos manter unificados, independentemente do que ela planeja." A voz de Ana a trouxe de volta à realidade. E com um olhar intenso, Maria percebeu que a luta não era apenas sobre o projeto. Era uma defesa da união que tão incrivelmente haviam construído. Determinada, Maria finalmente declarou: "Chegou a hora de enfrentar Lara e não vamos recuar." Mas enquanto todos se preparavam para a próxima etapa, uma ideia surgiu na cabeça de Maria. E se, ao invés de se esconder, se aproximar de Lara fosse o melhor caminho? E se apenas se sentassem e falassem, talvez pudessem desviar essa tensão? Mas a dúvida ainda a impedia. E ao olhar para seus amigos, ela fez uma escolha ousada que poderia mudar tudo. Dali para frente, a história deles tomaria novos rumos. E Maria estava prestes a descobrir que a verdadeira luta começava agora. Quem diria que teria que encarar Lara de frente? Naquele instante, Maria percebeu que a chave poderia estar nas ações. Palavras gentis e não em um embate. Será que ela estava pronta para dar esse passo? Maria sentiu a adrenalina pulsar em seu corpo enquanto se dirigia ao saguão do evento, onde Lara a aguardava. A atmosfera estava carregada, como uma tempestade prestes a eclodir. Meses de trabalho e sacrifícios estavam prestes a ser testados e ela sabia que precisava agir. O coração dela martelava no peito, mas havia uma centelha de determinação que a impulsionava. "O que você quer, Lara?" Maria perguntou, sua voz firme e decidida. "Quero que você e seu grupo entendam que esse mundo não é tão fácil quanto vocês pensam. A verdade é que o sucesso não vem apenas de boas intenções." Lara respondeu, seus olhos brilhando com um desafio provocador. Foi como se uma onda de raiva, misturada com uma inexplicável tristeza, percorresse Maria. "A gente pode não ter todas as respostas, mas temos algo que você nunca terá: a união, o apoio dos nossos sonhos e o desejo de mudar a nossa realidade. Você pode tentar nos derrubar, mas não vai conseguir." Maria respondeu, sentindo cada palavra sair como uma flecha. Havia um silêncio tenso, uma aura de expectativa pairou no ar. "Quem você pensa que está enganando?" Lara rebateu, com um sorriso desdenhoso. "Vocês são apenas um bando de sonhadores. Estou aqui para mostrar que a real batalha é entre os fortes e os fracos." Maria respirou fundo. Essa luta não era apenas entre ela e Lara, mas entre duas visões de mundo. "Sonhar não é fraqueza, Lara. É a força que nos faz levantar e lutar por nossos objetivos, mesmo quando tudo parece impossível", respondeu, com a voz cada vez mais alta. Lara franziu a testa, surpresa pela paixão de Maria. Mas antes que pudesse se reagrupar, Maria fez um movimento inesperado. "Me escute, vamos conversar. Podemos encontrar um jeito de coexistir. Não precisamos ser inimigas." Os olhos de Lara se espreitaram, mas havia curiosidade ali, um vislumbre de algo mais. "E você acha que só porque fez uma feira de talentos e um vídeo você vai me convencer?" "Não estou tentando convencê-la. Apenas vejo que um confronto vai levar a mais divisão e discordância.
podemos fazer algo maior juntas. Por que não usá-las para fazer algo que beneficia a todos? Maria sugeriu, sua voz suave, mas firme. Lara hesitou, como se estivesse considerando. Você realmente acha que eu acreditaria em um plano assim? Não confio em pessoas fracas. Se não estiver disposta a lutar, então é preciso ter coragem para desistir de lutar de forma destrutiva também, Lara. Isso é verdadeiro poder. Maria interrompeu, sentindo uma onda de esperança. Um arrepio percorreu a espinha de Lara, mas logo foi substituído por desdém. Contudo, algo dentro dela começou a se questionar. Ao observar a paixão nos olhos de Maria, Lara percebeu uma chama, diferente de tudo que havia visto antes. A partir daquele momento, as palavras que flutuavam entre elas mudaram de tom. O que começou como desconfiança, aos poucos começou a crescer, a se transformar em algo maior. Maria sentiu que havia quebrado uma parede, e isso a motivou ainda mais. Está vendo? Juntas podemos criar um evento que mostre o potencial dessa comunidade. Vamos celebrá-la em vez de derrubá-la. Maria exclamou, sem notar que, ao fazê-lo, estava plantando a semente da unidade. Lara cravou o olhar na jovem. Algo mudava e ela não sabia exatamente como reagir. A batalha interna entre seguir em frente com seu plano ou considerar essa nova aliança começou a ecoar em sua mente. Certo, Maria, quem sabe uma aliança não seja tão ruim assim. Mas, se me decepcionar, vou derrubar tudo com mais força do que você imaginou. Lara advertiu, finalmente cedendo ao convite à colaboração. Maria sorriu aliviada. Uma nova dinâmica começava. Com a negociação matizada, Lara e Maria decidiram partir em um novo caminho. Em pouco tempo, a notícia da parceria se espalhou pela faculdade como um fogo. O projeto ganhou força e, juntas, as duas equipes começaram a trabalhar com afinco. Maria e Lara, inicialmente opostas, descobriram que seus objetivos e valores não eram tão diferentes. Tornaram-se uma força unida em busca de uma visão maior. No dia do novo evento, o clima estava elétrico. As redes sociais estavam repletas de expectativa, com todos ansiosos para ver o que essa nova aliança poderia produzir. A praça onde tudo começou estava cheia de rostos conhecidos, sorrindo entusiasmados. E naquele momento, Maria compreendeu que sua jornada não era apenas pessoal, mas um chamado para todos ao redor dela. Assim que Maria subiu ao palco, uma onda de energia a envolveu. A plateia vibrou com os sons dos aplausos e gritos de encorajamento. Essa alegria não é só nossa, mas de todos vocês, ela exclamou, sentindo cada palavra reverberar. Agora, o projeto social ganhou vida, não apenas como uma plataforma de talentos, mas como uma comunidade de força. A jornada começou com um bloqueio, uma humilhação, mas culminou em algo extraordinário. Maria olhou para a multidão, um sorriso radiante em seu rosto. No fundo, sabia que os desafios nunca parariam, mas também que estavam mais fortes juntos. No final, a vitória não era apenas uma questão de sucesso pessoal. Era a realização coletiva de um sonho que começou a partir da luta de alguns jovens determinados a mudar suas vidas. E Maria, em sua essência, já havia se transformado. Enquanto o evento chegava ao fim, um novo sentimento emanava. Maria percebeu que, em última análise, a verdadeira mudança não era sobre lutar sozinha, mas sobre unir forças, compartilhar sonhos e nunca subestimar o poder de uma comunidade unida. Essa é apenas a primeira etapa, um passo em direção a mais conquistas. Vamos continuar essa jornada juntos, gritou Maria, e a plateia aplaudiu, como se todos soubessem que uma nova era havia começado. Agora é com você. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.
Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar e se juntar a nós nessa jornada emocionante.